Tema Podcast. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Tema Podcast. Eu sou o Fábio Galassi, jornalista da Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp. Hoje temos a agradável presença aqui do professor Rodrigo Ramos Catarino. Ele é titular da Faculdade de Ciências Farmacêuticas e ele dá aulas de bromatologia, que é a análise de alimentos. Em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui, professor. Eu que agradeço, é um privilégio, é uma oportunidade estarmos aqui nesse podcast e falando para vocês e para todos os internautas. Maravilha. Bom, a gente vai começar o nosso papo falando de um assunto que está muito em voga, que é a questão do metanol e bebidas alcoólicas, destiladas, né? Muito tem se falado que é uma ação criminosa, que é um produto altamente tóxico, fatal em muitas situações. E aí, falando disso, né, a gente remete também a outra gama de alimentos. Assim, existem uma série de alimentos que volta e meia aparecem na mídia como sendo produtos adulterados, né? A gente vê que a ganância econômica ela coloca a saúde pública lá em último lugar. Então, eu queria perguntar para o senhor, o consumidor hoje, ele é uma presa fácil desses golpistas? Sem dúvida nenhuma. A gente sabe, né, em torno da minha carreira, a gente já está trabalhando com alimentos adulterados, falsificados, mais ou menos entre 18 e 20 anos. E o que a gente vê, né? A gente vê que qualquer produto que tem um valor agregado alto, ele é foco para uma adulteração, ele pode ser usado para uma adulteração. Então vai, por exemplo, desde o vinagre balsâmico, que tem valor agregado alto, até hoje as bebidas, por exemplo, as destiladas, como uísque, vodka, entre outras, porque muitas vezes o valor agregado desses produtos é caro. E o interessante do adulterador é que ele é capaz de copiar tudo, né? Desde o selo até a embalagem, o envase e tudo mais. Aí ele tem a capacidade, né, de formular mesmo uma adulteração bem fiel, refinada, capaz até de fugir muitas vezes da análise sensorial. Então o provador, muitas vezes, ele não vai ter condição de separar, mas a substância que adultera está lá, né? No caso agora o metanol, que é de grande preocupação para a saúde pública. E ela é facilmente colocada porque ela é um tipo de álcool, né? Sensorialmente, ela é praticamente imperceptível. Ela tem as mesmas características, por exemplo, que o etanol em uma bebida. Então fica muito difícil perceber antes. E os danos causados, né, para algumas pessoas, para a maioria das pessoas que entram em contato, vão desde a cegueira ao óbito. Então é muito sério o que está acontecendo. Mas a gama de produtos e a criatividade em adulteração no país, ela é altíssima, né? A gente pode contar vários casos aqui de adulterações e que muitas vezes fazem a gente pensar sobre como que estão realmente nossos produtos na prateleira. O senhor poderia exemplificar assim, algum caso que chama a atenção, que chamou a atenção do senhor sobre isso? Sim. A gente tem alguns casos bastante interessantes. Por exemplo, o azeite de oliva, certa vez a gente estava justamente pesquisando e vendo, por exemplo, que o azeite de oliva estava sendo adulterado há muito tempo atrás com óleo de soja. É lógico, o óleo de soja não faz tão mal quanto um metanol, mas ele acaba levando a danos ao consumidor, né? Ele, em vez de estar consumindo, por exemplo, um produto que ele gostaria, né? Consumindo, por exemplo, óleo de soja. É o famoso gato por lebre. O gato por lebre. E isso acontece bastante também em bebidas, né? Uma vez a gente também fez uma pesquisa vasta em bebidas destiladas e observou que, principalmente no uísque, que era praticamente uma formulação total. Então, o que o adulterador fazia? Ele batia, por exemplo, o carvalho junto com um álcool comum, colocava caramelo e ainda colocava paracetamol ou ácido acetil salicílico, porque ele também sabe que
whisky bom não dá dor de cabeça. Então ele já colocava já o produto, ou melhor, o ativo farmacêutico, para justamente gerar uma pseudo-qualidade boa. Então, olha o nível, né, que se pode chegar. E com essa formulação, muitas vezes era imperceptível justamente para quem? Para as análises de prova, de degustação. E isso gera na comunidade, principalmente no Brasil e em outros países que têm essa prática, bastante insegurança contra o consumo de alguns alimentos, né? Hoje a gente tem dentro do escopo, né, também o café e tantas outras coisas que, por exemplo, hoje estão sendo bastante também adulteradas, não só as bebidas destiladas. E assim, uma coisa que talvez chame a atenção é que os falsificadores, né, eles buscam marcas conhecidas, assim, eles tentam se esconder atrás das marcas consolidadas, né? Isso mesmo. Por quê? Porque aí você já tem um fluxo econômico ali montado, né? Para o adulterador, ele só segue esse fluxo, ele copia, faz todas as coisas que são necessárias quanto papel, quanto a rótulo, quanto a embalagem, formula uma determinada bebida, um determinado produto, e então invasa. E aproveita aquela linha do produto justamente para fazer com que seu produto tenha difusão, né? Então, coitado dos bares e dos restaurantes que muitas vezes compram esses produtos, porque eles não vão ser capazes, muitas vezes, de ver essa adulteração tão refinada, né? E aí vai estar comprando, e a gente só espera que tenha comprado com nota, porque senão também incorre a problemas com relação ao jurídico, né? Mas se comprou com tudo certo, estava também sendo enganado em toda essa gama e esse fluxo que existe com relação à nossa economia, que também muitas vezes encara adequadamente ou bem, a gente pode ser até pseudo-bem, né? Uma adulteração, né? E às vezes a gente não suspeita, né? A gente acha que está levando vantagem quando tem lá um determinado promoção, uma determinada compre 2 e leve 1, né? E aí a gente automaticamente acha que está comprando, que está levando vantagem, quando na verdade está comprando um produto totalmente adulterado, que pode fazer mal, entre outras coisas, né? Então tem que sempre suspeitar, né? E como que se dá essa adulteração? Porque a gente, visualmente falando, assim, existem fábricas, é feito no fundo de quintal, a gente tem aquela imagem, né, dos falsificadores, assim, num galpão isolado, às vezes eles usam outros comércios, outras fachadas, né, para enganar. A gente vive, né, vendo notícias assim, né, que era um comércio na frente e atrás era uma usina de falsificação de alguma coisa e tal. Como que os falsificadores agem assim? Eles, na maioria das vezes, vendo até hoje os produtos que chegaram até nós, né, é exatamente dessa maneira, né? É alguma fachada, é alguma empresa que tem X ou Y função lá econômica, mas que trabalha em outra. E, por sua vez, o que se faz? Ali, naquele galpão, naquele local, se invasa e se copia tudo, né? Existe lá desde máquinas copiadoras até máquinas de embalagem. É impressionante, é como se eles estivessem montando uma mini indústria mesmo. E com isso consegue-se fazer essas adulterações extremamente hoje refinadas. Por quê? Porque também, o que a gente tem percebido, né? Que as adulterações também elas têm ganho capacidade técnica. Ou melhor, tecnologia, né? Então, elas estão caminhando conforme a tecnologia, ou seja, elas estão ficando cada vez mais refinadas, mais fiéis ao produto mesmo. Então, esse acompanhamento e esse fundo de quintal tem sido cada vez menos. Então, tecnologicamente, eles têm se equipado, têm se pensado, existe, por exemplo, pessoas que realmente pensam em como fazer a adulteração. O caso do paracetamol e do ácido acetilsalicílico, alguém pensou, né? Não pode ter sido, não é o acaso, né? Então, automaticamente, tudo isso a gente está vendo que também existe uma certa engenharia de produção e uma certa colocação de conhecimento técnico em toda essa indústria também da adulteração.
Isso nos leva a pensar que não são criminosos rasteiros assim, que estão fazendo isso. Envolve pessoas com um gabarito intelectual elevado. Com certeza, porque você vê tanto a adulteração quanto os adulterantes, muitas vezes eles estão em níveis e também em meios, né, que a pessoa sabe, por exemplo, o que burlar. Qual conhecimento técnico ela precisa ter, por exemplo, para, de repente, burlar também um teste, né? Então, tudo isso vai nesse caminho muito importante com relação à tecnologia de adulteração e que a gente tem que acompanhar para combater, gerar segurança com relação aos nossos produtos. E isso a gente faz bastante aqui dentro da Unicamp. Falando nisso, eu queria que o senhor detalhasse, né, a questão que na Unicamp, e o senhor participa diretamente disso, há um processo de análise de produtos possivelmente adulterados. Explica para nós o que existe aqui na Unicamp em relação a isso, como funciona e que resultados vocês chegam. Nós fazemos pesquisa justamente nesse campo, né? Então, o que a gente faz? A gente verifica tanto os tipos de adulteração, quanto, por exemplo, as formas de se captar ou de se detectar esses agentes adulterantes. Então, o que a gente faz? A gente monta metodologias rápidas, simples, práticas, que possam dar segurança também aos produtos alimentícios. E isso, às vezes, pode demorar um pouco, né? Não segue a mesma linha, por exemplo. Então, está lá o produto adulterado. Até a gente montar, por exemplo, uma metodologia que possa verificar, se demora um tempo. Então, vai se demorar de 1 a 2 meses para a gente colocar em prática essa metodologia, então, para verificação. No caso do metanol, né, no caso que está saindo agora, as metodologias, a grande maioria já está pronta, né? Então, a gente usa, por exemplo, a cromatografia gasosa para verificação rápida se é metanol ou etanol. Já é um método reconhecido, já é um método validado, né? Já tem o seu reconhecimento, né? É certificado, mas a gente busca, além dessa, né, da metodologia certificada, da metodologia realmente atual, que é hoje a metodologia que é o padrão ouro, que a gente pode dizer, a gente busca alternativas, e é isso que a gente faz muitas vezes no nosso laboratório, a gente busca alternativas práticas e rápidas de ir, por exemplo, com essas metodologias diferentes a campo. Para quê? Para que tanto o consumidor quanto as pessoas em geral, né, possam ter também acesso à visualização se o produto está ou não em má qualidade, se está ou não adulterado, e é isso muitas vezes que a gente faz aqui, com essa transferência muito rápida, principalmente preocupado com o consumidor, quanto às pessoas que estão, por exemplo, nos ouvindo, né? Então isso é importante, que chegue a elas essa tecnologia, mas é uma tecnologia simples e prática que possa dar acesso ali no produto ou na gôndola, a hora que vai comprar. E é isso que a gente faz muitas vezes com relação ao nosso laboratório e às nossas tecnologias aqui desenvolvidas. E é possível isso? Quer dizer, as pessoas, muito se fala, né? Como é que eu vou saber que a bebida que eu vou consumir ela é original, ou adulterada, ou o produto que eu comprei? Existe essa possibilidade de uma verificação ali no dia a dia mesmo? Existe. Com tecnologia a gente consegue. Nós conseguimos tecnologias muito rápidas para colocar na mão do consumidor essa capacidade. É lógico que, de novo, demanda tempo, e demanda investimento do governo e interesse do governo, por exemplo, que a gente disponibiliza. Mas isso ajuda a desmontar, por exemplo, a adulteração. Então, quanto mais você, por exemplo, dá ao consumidor o poder de escolher, e principalmente a visualização se o produto está bom ou está ruim, se está adulterado ou não, é lógico que ele vai ter uma ferramenta extremamente importante para a tomada de decisão. E isso faz com que desmonte qualquer política de adulteração, né? Ou qualquer forma de se burlar. E é isso muitas vezes que a gente trabalha, com dispositivos, com formas que gerem para as pessoas uma forma mais rápida delas escolherem com relação ao produto que vão consumir. Mas, por exemplo, assim, num bar, assim, existe uma forma de alguém, por exemplo, pedir uma bebida e eu fiquei com medo, né? Estou com receio, eu quero saber se eu posso consumir ou não. Existe algum truque, assim, truque entre aspas? Hoje, infelizmente, ainda não, tá bom? Nós estamos ainda em desenvolvimento.
mas acredito bastante que haverá, né? Então, você pede, antes de pedir a dose, pede um pouquinho, e esse pouquinho vai ser suficiente para você saber se está trocando gato por lebre. Espero que isso chegue o mais rápido possível ao consumidor e que chegue às pessoas. É para isso que a gente trabalha, é para isso que o ICMS é pago para as universidades. E a gente trabalha com esse intuito para realmente devolver tecnologia na mão da população. Quer dizer, é um trabalho muito importante em defesa da saúde pública e, por que não, da economia formal também, porque você, fechando a torneira da adulteração, né, do mercado paralelo, vamos dizer assim, você fortalece o mercado formal. Ah, sem dúvida, porque pensa só, em quem, no mercado formal, em quem faz tudo certinho, em quem espera a maturação da bebida e faz todas as coisas e todos os processos corretos. É claro que a bebida dele já sai no mercado muito mais cara, né? Lógico, por quê? Porque ele acompanhou, porque ele produziu, né? E o adulterador, ele faz, na verdade, um grande buraco nessa economia. Por quê? Porque justamente com esse produto, que vem já para a gôndola muito mais barato, acaba com a produção e com indústrias e com o nosso próprio mercado com relação a desenvolvimento de produtos alimentícios. Então, ajudar dessa forma, e também lá na outra ponta, com relação à saúde, né? Por quê, né? E por que é tão importante a saúde em tudo isso? Porque esses produtos, quando adulterados, assim que descoberto, pessoas já foram, né? E isso que é a grande preocupação. E não é uma, né? Se erra, por exemplo, lá, existe o erro, por exemplo, dentro de uma unidade, por exemplo, hospitalar, muitas vezes é um que se vai. Agora, quando você erra ou quando você adultera um produto, são várias pessoas que se vão, né? Então, essa preocupação com saúde, essa preocupação realmente com o consumidor e não com o dinheiro, ela precisa ser bastante discutida, né? Em que ponto social que a gente está, né? Nós queremos qualidade, a gente fala tão bem disso, né? A gente quer qualidade de produtos, quer viver mais, toda hora está se falando de alimentos funcionais, alimentos realmente para a saúde. E isso, a adulteração vem justamente na contramão, né? Não vai ajudar, vai ir a óbito quase que imediatamente com relação ao metanol. E produtos cada vez mais adulterados não vão trazer o benefício, muitas vezes, que eu quero nas pessoas. Quando a adulteração ela é, por exemplo, incipiente, quando, por exemplo, em uma creatina vai amido, né? Não é que tudo bem, mas não vai lesar a pessoa, não vai fazer com que ela tenha, por exemplo, daqui a pouco, ela vá a óbito. Mas lesa a pessoa e aquele produto que ela gostaria de consumir, que é muitas vezes voltado para treino, para foco, ela não vai adquirir, né? Então ela vai estar sendo cerceada, ela vai estar sendo retirada a sua escolha de uma dieta, por exemplo, saudável, recomendável, quando eu tenho a adulteração, né? Agora, quando eu tenho produtos de maior qualidade, produtos melhores, principalmente para o consumidor, isso gera, em geral, para todo mundo, grande benefício, né? Desde saúde, né? Prevenção de doenças, até mesmo, por exemplo, boa qualidade de vida, e isso ajuda na longevidade, ajuda eu envelhecer com qualidade e tudo mais, né? Então, ter esses produtos, principalmente alimentícios, cercados de alta qualidade, cercados de boas práticas de fabricação, é sem dúvida nenhuma uma missão de saúde pública. E ajuda muito o Brasil, ajuda muito também economicamente com relação a importação, exportação, né? Nossos produtos são vistos muitas vezes por isso, né? Vai exportar, por exemplo, e aí, de repente, é barrado porque não segue determinada legislação ou porque tem determinado contaminante, né? Nós precisamos olhar mais para os nossos produtos alimentícios e de uma certa forma,
cuidarmos mais e investirmos mais nessa linha que é tão importante para o país. Quer dizer, a confiabilidade é importante, né? Sem dúvida nenhuma, Fábio. Por que ela é importante? Porque ela traz ao consumidor segurança. Você não vai consumir, por exemplo, agora, um exemplo, né? Você vai ficar com o pé atrás para bebidas destiladas. Quem é agora que está, né? Porque vai em qualquer local, você vai pensar, bom, mas será que tá ou não tá? E isso gera uma insegurança. E imagina as indústrias que estão vendendo regularmente esses produtos, como estão também desesperados, porque para tudo, todo mundo fica, porque gera insegurança. Agora, quando eu gero realmente produtos de qualidade, produtos baseados realmente numa boa produção, aí tudo isso que você está vivendo agora, eu não tenho, né? E isso não é culpa da indústria, né? É culpa justamente dos adulteradores que entram justamente vendo uma opção de mercado e uma boa opção, com já tudo montado, com cadeia logística e tudo mais, de transporte, tudo pronto para que ele, por exemplo, difunda o produto dele. Então, dá dó economicamente do país, do setor, e as pessoas também elas agora estão inseguras. Né? E não é por acaso, né? Até se resolver toda essa situação, que eu espero que seja resolvida rapidamente, para que a gente possa ter segurança ao tomar, ou as pessoas, então, serem, né, automaticamente seguras, estarem seguras com relação aos produtos que vão consumir. Agora, vou fazer uma pergunta mais de cunho assim, social, político, vamos dizer assim, né? Bebidas adulteradas sempre existiram. Em torno desses meus 18, 20 anos, a gente sempre viu, tá bom? Essas bebidas, elas têm prática, uma certa forma de adulteração. Isso vai desde leite até, por exemplo, passando para cerveja, vinho e destilados. Tem. Por quê? Porque, como eu disse, o foco é o valor agregado do produto. Se está um valor alto, então, por exemplo, se o café subiu lá para X no seu valor, ele vira um foco de adulteração, né? E é lógico que a adulteração ela vai transcorrer no sentido de qual é a melhor forma de adulterar, como é a melhor forma de seguir, de repente, o fluxo econômico desse produto. Então, vai justamente nesse sentido, muitas vezes, os adulteradores. Mas o foco é geral e depende muito daquilo que está tanto no mercado quanto à disposição. E vai também com relação à difusibilidade, tá bom? Não pense só que é valor agregado. Coisas muito difundidas, por exemplo, leite, ele um foco de adulteração porque ele vai muitas vezes para todo mundo. E isso acontece no nosso país de forma quase que epidêmica, né? A gente pode dizer assim, porque quase todo momento, se você pegar, inclusive no nosso histórico, ano a ano, a gente tem uma história de adulteração, e muitas vezes trágica. Determinado nicho de pessoas foram a óbito por conta de cerveja, determinados nichos de pessoas foram a óbito por conta de suco, aí agora é bebida destilada. Você vê que isso varia conforme os anos, mas a gente tem um mercado extremamente profícuo e grande de adulteração dentro do nosso país, infelizmente. Então, o Brasil é um foco disso ou isso é um problema mundial? Isso, a gente vê que é um problema mundial. A gente tem adulteração hoje, principalmente em alimentos, ela está espalhada por todo o planeta. Não é um problema só do Brasil, né? Por quê? Porque economicamente, isso vai também conforme o nosso histórico, né? Você vê, por exemplo, a busca por especiarias, desde aquela época e até antes, né? Se adulterava produtos, se adulterava especiarias, se adulterava produtos de alto valor agregado. Isso é geral, eu posso dizer que é uma coisa do ser humano. O mau caratismo é inerente. Infelizmente é inerente, porque é aquela fome do lucro, né? De eu ter acima
da saúde, de eu pensar realmente nas pessoas, num benefício para as pessoas, eu penso no ganho para mim. Então eu vou colocar, por exemplo, o metanol e vou ter quanto de ganho? Eu vou ter X% de ganho. É o suficiente e aí segue. E eu não penso nas pessoas ou no quão mal vai ser quando eu coloco, por exemplo, um aditivo desse no produto. E isso acontece em vários produtos, né? Então, a gente muitas vezes está à mercê dos produtos que a gente muitas vezes consome. Mas, ao mesmo tempo, não é para ficar ninguém desesperado, né? Agora eu não vou comer nada. Não, porque, ao mesmo tempo, a indústria, a fiscalização do país, os órgãos responsáveis, eles muitas vezes dão conta rápido de todas essas crises, né? A gente tem uma possibilidade, não só uma possibilidade, mas um corpo técnico hoje no Brasil montado, muito capaz, tanto de resolver, quanto de rapidamente dar a possibilidade de segurança em determinados nichos. O que acontece é que a gente faz, desenvolve, resolve, mas daqui a um tempo volta em outro lugar, e volta em outro lugar. E isso vai se repetindo, porque vai se trocando tanto as formas de adulteração quanto os nichos de produto. E existe essa, vamos dizer assim, transferência de tecnologia acadêmica, o que a Unicamp vem fazendo, ela repassa para outras universidades que também mandam o conhecimento para cá, quer dizer, existe uma linha de proteção às pessoas no Brasil mantida pela academia como um todo? Existe. Por exemplo, nós trabalhamos no Núcleo de Segurança de Medicamentos e Alimentos. Isso tudo foi possível graças ao Ministério da Justiça, ao Fundo de Direito Difusos, né? E que, logicamente, eles muitas vezes não têm nenhuma responsabilidade no que eu estou dizendo agora, mas eles nos ajudam tanto com fomento quanto com auxílio mesmo. Por exemplo, o laboratório que nós temos aqui dentro da Unicamp é todo financiado por eles. Justamente para quê? Para que a gente cuide desse tipo de produto, desse tipo de ajuda, né? E isso faz com que o país cresça. Por quê? Porque se investe, a Unicamp muitas vezes está atuando nesses nichos, tanto para desenvolvimento quanto para chegar às pessoas, para que elas tenham segurança com relação ao produto que elas estão consumindo, e tudo isso é uma grande ajuda que a gente faz, e a gente troca tanto experiência com o USP, Unesp, com Ministério, e é uma ação em conjunta justamente muitas vezes para resolver o problema. Então é algo que o país já está equipado, que o país muitas vezes está já atento e pronto para agir com relação a esse tipo de mal, justamente para o consumidor, de mal para as pessoas. E existe alguma busca internacional aqui pelo nosso conhecimento? Existe esse intercâmbio também internacionalmente? Existe. Nós somos bastante reconhecidos internacionalmente pelo que fazemos. Então, muitas vezes a gente tem contatos, tem pessoas que querem saber como que a gente faz, que pedem muitas vezes para fazerem parcerias, para que a gente possa desenvolver tanto junto quanto de uma forma em parceria esses tipos de mecanismos e dispositivos. Então, é uma forma bem importante que a gente vem desenvolvendo para a saúde justamente das pessoas em geral. Bom, hoje é impossível a gente falar sobre qualquer assunto sem envolver redes sociais e internet, né? Para o senhor, qual o papel da internet, das redes sociais na disseminação de informações importantes em relação a esse problema específico? Porque como o senhor falou, problemas acontecem pontualmente em várias regiões do país e o país é continental, né? Talvez uma informação rápida de algum problema de adulteração em algum produto no Nordeste, no Norte, no Sul, no Sudeste, Centro-Oeste, ou onde quer que seja. Essa troca de informações pela internet é importante também para proteger a população e deixá-la mais atenta, né? Sem dúvida. O que muitas vezes me preocupa é você pegar um único caso e, nesse caso, ter ou disponibilizar informações que não são corretas. Muitas vezes, para disponibilizar informações na internet, eu preciso ver a fonte, eu preciso ver o número de evidências, ou seja, o número de pesquisas, o número de artigos. Porque, além da adulteração, tem as fake news também, né? Exatamente. E aí, o que isso faz? Não nos ajuda, né? Muitas vezes mais nos atrapalha.
inclusive no desenvolvimento, na visualização, porque se sai alguma informação falsa ou uma informação fake news de qualquer veio de comunicação, isso muitas vezes nos atrapalha até no desenvolvimento da metodologia, para você ter uma ideia. Porque aí a gente está seguindo uma linha de pensamento, aí de repente, determinado local, X ou Y, fala assim, o adulterador, o agente adulterante era X, quando era Y. E aí, não que a gente não vá achar o Y, certo? Ou o agente adulterante, mas nos atrapalha, porque a gente fica tentando achar aquele X ou aquela desinformação. Gera um ruído. Gera um ruído. E esse ruído, muitas vezes, é ruim para, inclusive, as pesquisas, para depois a resolução de todo um quadro, de todo um caso envolvendo, por exemplo, a adulteração. Então, tem que ir muito na evidência, tem que ir muito nos artigos, mostrar as fontes, ver as fontes que aquele determinado canal, ou local, aquele veículo está captando justamente para dar aquela informação. E desde que, com evidências, com um número palpável também de pesquisa, eu solte a informação, nenhum problema, nos ajuda. Agora, quando é um artigo, um achismo, né, isso realmente nos atrapalha muito com relação a tanto a pesquisa quanto o desenvolvimento que a gente precisa dar nesses momentos em que são críticos para o país. Então, de uma certa forma, essa responsabilidade com relação aos órgãos de comunicação é importante, de captarem ou de falarem a partir de fonte, a partir de números de evidências nesses momentos de crise, para não gerar esses ruídos que são tão ruins muitas vezes para a própria pesquisa. Quer dizer, assim como os produtos, a informação também é muito importante que ela seja genuína, né? Sem dúvida, porque pode gerar pânico. Imagina numa coisa dessa, né? E não só pânico, quanto desinformação ou quanto gerar outros produtos que não estão nem no escopo. Então, tudo isso, nesses momentos, a gente sabe que é importante a informação e a gente gosta muito que a informação seja propagada. Contudo, ela precisa ser responsável. E essa responsabilidade está justamente nessas fontes, nessas evidências que eu preciso ter justamente para comunicar ou para dar a devida informação nesses momentos que, por exemplo, é agora o caso do metanol em bebidas destiladas. Estamos chegando aqui ao fim da conversa. O senhor teria algum assunto que o senhor queira tratar, algo que o senhor não tenha falado aqui, que o senhor acha importante falar? Eu acredito que as pessoas possam ficar seguras com relação à capacidade do país em resolver essa situação. Acho que eu posso frisar isso. E procurar os veios de comunicação que tenham uma certa credibilidade para extrair as informações devidas e ficar seguro que, ao mesmo tempo, está sendo buscado, está sendo resolvido, isso de uma forma bem científica, profissional, a gente pode dizer. Então, a gente gosta muito do que faz e escolheu fazer isso, principalmente baseado com relação a salvar vidas e segurança da população. Ou seja, é importante que também as pessoas que nos ouvem, que estão, de repente, antenadas aqui no podcast, é que a universidade ela trabalha muitas vezes para chegar até a população. Às vezes a gente tem também uma visão esquisita, né, com relação ao cientista, né, com relação que realmente os centros de tecnologia e de ciência no país faz. A gente vai desde ciência básica até a ciência aplicada. E nesses momentos a ciência aplicada ela é diretamente proporcional e ela é cabível, por exemplo, para resolver problemas práticos como esse. E existem cientistas prontos e capacitados a resolver isso. Então, é isso que também a população, de alguma forma, precisa ver que nós estamos juntos, nós estamos justamente para ajudarmos o país a tanto ganhar qualidade em seus produtos consumidos e alimentícios, quanto também na informação e na divulgação da boa informação para as pessoas. E é isso que a gente faz também com certa excelência, né? A Unicamp, a USP, a Unesp, outros centros que estão trabalhando, as polícias e tudo mais que é envolvido muitas vezes quando há uma crise como essa, tem capacidade, tem boa tecnologia e tem excelência muitas vezes na resolução de tudo isso, porque a gente tem tanto cabeças, quanto equipamentos, quanto pessoas capazes de desenvolver um bom caminho para assegurar a qualidade dos produtos alimentícios para as pessoas.
Maravilha, foi um prazer receber o senhor aqui, professor Rodrigo. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, muito obrigado pelo privilégio e espero vir mais vezes. Com certeza será convidado. A gente recebeu aqui hoje Rodrigo Ramos Catarino, professor titular da Faculdade de Ciências Farmacêuticas aqui da Unicamp. Ele é professor de bromatologia, que é a análise de alimentos. Eu sou o Fábio Galassi, esse é Um Tema Podcast e esperamos vocês para um próximo encontro. Até lá!